Bem, galera, eu estava assistindo o 247 mais uma vez. O link do programa ao qual eu vou me referir aqui estará na barra de descrições. Como sempre, o 247 é um excelente local para informações, mas eles dão também as opiniões deles com relação ao cenário político, ao cenário eleitoral, as questões jurídicas, que por sinal são excelentes, né? Quando o 247 fala de direito puro, é irretocável, bem porque sempre eles procuram levar um jurista renomado para fazer entrevistas. Então, nesse aspecto, eles são bem seguros quando tratam desses assuntos do ordenamento jurídico, de direitos fundamentais, direitos humanos, enfim. Né? Por quê? Porque eles são bem assessorados, obviamente, levam pessoas de peso, de renome, e isso dá muita credibilidade, certo? Então, deixei aí na barra de descrições o programa que os dois Léos lá fizeram, né, o Léo ao quadrado. E esse vídeo aqui é uma crítica, né, a uma viagem na maionese que eles estão embarcando e muita gente da centro-esquerda está embarcando também. Então, o que acontece é o seguinte. Deixa eu só fazer meu cigarrete aqui e a gente já vê o que aconteceu. Bem, o que aconteceu é o seguinte, né? Eles estão com esse discurso aí de ou Lula ou nada. Eu vou tentar explicar aqui para vocês por que isso é errado. Quando eu falo errado, obviamente, não é errado no sentido moral, ético ou da própria definição da palavra errado. Eu estou falando errado porque não vai dar certo isso. Como eu já falei várias vezes aqui no meu canal, você tem como diria o Padilha, um mecanismo, né, um mecanismo liberal, né, o chamado Estado Democrático de Direito, que toda, ou melhor, grande parte das nações no mundo aceitaram esses fundamentos como os fundamentos que são base da sua sociedade. E apesar da gente ter um problema gravíssimo no Brasil de rompimento do ordenamento jurídico, de rompimento com a Constituição Federal, de rompimento com direitos fundamentais, de rompimento com direitos humanos internacionalmente reconhecidos e que o Brasil é signatário, apesar de tudo isso, a gente ainda está sob um ordenamento jurídico que funciona. Ah, mas ele funciona mal e é um ordenamento jurídico que não está atendendo aos seus princípios, aos seus propósitos, virou um lawfare, e esse lawfare não deve ser respeitado, ou melhor, ele deve ser combatido. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Mas aí a gente tem que ir para a realidade, como eu sempre falo. O que separa a beleza das ideias e das convicções é realmente a realidade. Quando esse pessoal falou Lula ou nada, né? Porque o argumento deles é o seguinte: se o PT se retirar das eleições, isso tornará as eleições algo ilegítimo. Então você não terá legitimidade para o neoliberal que se eleger. E você não tendo essa legitimidade, o poder dominante, o poder financeiro, as classes dominantes não vão colocar em prática o encrudecimento desses princípios neoliberais, porque como não tem legitimidade esse governante, então
o poder econômico vai ficar, entre aspas, com medo de tudo isso ser desfeito, né? Qual que é o problema desse raciocínio? Primeiro, um partido se retirar das eleições, eu estou falando, obviamente, do Estado Democrático de Direito Liberal. Não estou falando das minhas convicções, eu estou falando como o mundo funciona. O que eu penso é uma coisa, como o mundo funciona é outra, né? Como o mundo funciona é o que vai frear as minhas convicções e as minhas ações. Então, no Estado Democrático de Direito Liberal, um partido se retirar das eleições não torna ilegítima uma eleição. O que torna legítima uma eleição? É você seguir os ritos que os liberais implantaram nesses estados ditos democráticos de direito e esses ritos serem seguidos, né? Ou seja, é o que está no nosso ordenamento jurídico com relação às eleições. Não tem lugar nenhum escrito lá que se um partido grande sair das eleições, essa eleição será ilegítima. Ou, né, outro erro que muitos anarquistas cometem, não vou votar porque se metade da população mais um não votar, torna a eleição ilegítima. Isso não existe. O que torna, né, essa questão de legitimidade, o que é legitimidade? É o que é expresso em lei, não o que você acha, o que você pensa. Na minha concepção, se metade da população mais um, ou dos eleitores, né, melhor dizendo, não votaram, isso torna o candidato que foi eleito ilegítimo. Sim, na sua lógica, você está correto. Do ponto de vista lógico, você está correto e está em coerência. Agora, do ponto de vista do que é legitimidade, ou seja, quem traz essa definição de legitimidade é o ordenamento jurídico, você está errado. Não é assim que funciona a legitimidade formal. Uma legitimidade moral ou filosófica ou ideológica, beleza, você está correto. Mas a legitimidade formal não coaduna com esse tipo de pensamento. Então, essa palhaçada de ou Lula ou nada vai foder mais ainda o cenário. Por quê? Porque se um neoliberal conseguir se eleger, ele vai sim ter legitimidade que o Temer não tem, e o Temer não tem essa legitimidade, não porque essa legitimidade foge aos seus dedos, mas é mais uma questão de popularidade, ele não tem apoio da população, ou seja, ele não foi eleito, ou melhor, a chapa dele não foi eleita para essas medidas neoliberais, a chapa foi eleita para medidas progressistas. Então é nesse sentido que o Temer não tem legitimidade. Ele foi eleito sob um programa progressista. Então, se ele quer implantar um programa neoliberal, é aí que ele perde a legitimidade. Ele não foi eleito para isso. Nós, progressistas, que votamos na chapa PT-PMDB, votamos em uma chapa progressista. É aí que o Temer perde a legitimidade dele. Ele não tem autonomia para implantar um programa avesso ao programa que foi eleito. É essa a questão da legitimidade dele. E também a questão de ele não ter apoio da população. Talvez, se ele tivesse apoio da população, se as pesquisas estivessem mostrando que, sei lá, 51% da população está satisfeito com o governo dele, ele conseguiria fazer tudo o que ele quisesse. Talvez, né? Não dá para saber. Agora, achar que um neoliberal sendo eleito num cenário onde a esquerda e a centro-esquerda se retirou do pleito, isso vai tornar ilegítima a eleição desses neoliberais ou desses conservadores, isso é a maior besteira que eu já ouvi na minha vida. Ninguém vai reconhecer isso como ilegitimidade. Quando eu falo ninguém, eu estou falando de órgãos internacionais que tratam essas questões de pleitos que seguiram os ritos
estabelecidos ou não, né, mundialmente aceitos. Se o PT for fazer uma denúncia, não sei aonde faz essa denúncia, não sei se é na ONU, onde que é. Primeiro que essa denúncia é feita para colegiados ou comitês, comissões de neoliberais, aonde quem lidera isso é os Estados Unidos da América. Então, quem vai julgar isso já é um pessoal pró livre mercado, pró neoliberalismo, pró toda essa papagaiada aí. Não é um comitê isento, sem paixões, sem ideologias, muito pelo contrário. Então, quando o PT for alegar nesses órgãos internacionais que o pleito no Brasil foi uma fraude, que o processo eleitoral no Brasil não valeu porque o PT não participou, por exemplo, ou esquerda ou centro-esquerda, esses órgãos internacionais vão falar: vocês não participaram porque não quiseram, vocês se retiraram. Uma coisa é o Estado retirar vocês à força, outra coisa é vocês se retirarem. Então é válido sim, obviamente, né? Como eu disse. O nosso Estado ele é regido por um ordenamento jurídico interno e também ele é regido com somos signatários de um ordenamento jurídico mundial, né? Que são leis que valem internacionalmente para aqueles que aderiram a essa lei. Então isso é um tiro no pé, isso é uma viagem, isso é uma total falta de noção de como funciona o poder dominante no mundo e no Brasil, uma total falta de noção de como funciona uma legitimidade de uma eleição, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que eu acho que esse pessoal está com esse discurso? Porque, de alguma forma, eles acham que haverá uma revolução. O povo se levantará quando ver que o PT, a centro-esquerda, a esquerda, os progressistas se retiraram da eleição. O povo se levantará, não, essa eleição não é válida, vamos às ruas, vamos derrubar esses candidatos que foram eleitos, vamos exigir novas eleições. Não vai acontecer isso, parem de sonhar, saiam do mundo pirulito. É a minha divergência com os anarquistas. Eu adoro a ideologia anarquista, são pessoas de uma ideologia pura, uma ideologia com total significância e coerência e lógica, mas nesse ponto eles pecam muito, nesse ponto do pragmatismo, em não entender o que é uma legitimidade, em não entender que o poder dominante, as classes dominantes, o poder financeiro, o poder dominante internacional nunca precisou e nunca vai precisar de legitimidade para agir. Vir dos Estados Unidos da América, invade o país que quer, a hora que quer. É legítimo os Estados Unidos da América invadir tantos países para roubar petróleo? Claro que não. Mas por que eles o fazem? Porque eles possuem apoio dessa hegemonia dominante mundial. Então esse poder é muito grande, apesar de ser ilegítimo, ninguém combate ele. E no Brasil, podem tirar o cavalinho da chuva. Não haverá revolução, não haverá pessoas indo à rua para pedir que uma eleição seja cancelada. Vamos voltar no tempo. A gente teve uma presidente eleita pelos progressistas que foi retirado do poder. Ninguém fez nada. A gente teve um ex-presidente da República, a maior liderança dos progressistas no Brasil, preso sem prova, sem objeto, sem correlação de recebimento de favorecimentos, né, que é a acusação. Você tem vários vícios nesse processo que vai desde o juízo natural e suspeição até a inobservância de provas e a negação de testemunhas. Então, é um processo notoriamente, flagrantemente incorreto, nulo na sua gênese.
Para quem entende um pouco de direito, sabe que esse processo ele é nulo, não tem como. Isso é uma coisa. Agora, ficar no mundo do pirulito, né? Nessa história do quanto pior, melhor, porque as pessoas vão acordar, isso não vai acontecer. Ninguém vai acordar se você não for lá chacoalhar ela. O que é chacoalhar uma pessoa para ela acordar? É você fazer trabalho de base. É você desalienar a população, desalienar o trabalhador. Eu já falei 1 bilhão de vezes aqui nesse canal. Enquanto o trabalhador estiver alienado, enquanto as pessoas, os eleitores estiverem alienados, não vai mudar nada. Qual que é a cabeça do trabalhador médio, da maioria do trabalhador no Brasil? Eles são contra a greve, né? Que é um direito deles. Por que eles são contra a greve? Porque na cabeça deles, cara que faz greve é vagabundo que não quer trabalhar. Na cabeça da população média, tem muito dessa questão meritocrática. Muito. Por quê? Porque essas pessoas cresceram assistindo a Globo, cresceram assistindo filmes que enaltecem esse tipo de ideologia. São raros os filmes que trazem outro lado. Quando você tem filmes que retratam a ideologia de esquerda no geral, são sempre pessoas revolucionárias, como Matrix, V de Vingança, entre outros filmes e seriados aí. Ou seja, eles trazem a esquerda revolucionária. Não existe uma cartilha de difusão das ideias progressistas que não sejam essas ideias mais à esquerda, que são dos revolucionários. Então, primeiro, a vir defender a polícia quando desce o cacete em manifestantes progressistas, anarquistas ou de esquerda em geral, são a população em geral e são os trabalhadores em geral. Então, tentar forçar um cenário de conscientização, achar que a pessoa vai, de uma hora para outra, pensar o seguinte: olha, o PT se retirou das eleições, as alas progressistas de esquerda se retiraram das eleições. Então, quer saber? Essas eleições são ilegítimas, vamos para a rua quebrar tudo. Não vai acontecer isso. Não aconteceu até hoje e não vai acontecer. Por quê? Porque a esquerda e a centro-esquerda não fez uma preparação de base. Não temos uma base consciente. Não temos um projeto de desalienação. O alcance da esquerda e da centro-esquerda é muito minguado. É muito minguado. As pessoas são avessas a qualquer tipo de revolução ou o que eles chamam de baderna ou enfrentamento do Estado. Os progressistas não terão apoio da população. E querem uma prova disso? Vamos ver o 1º de maio. Vamos ver o 1º de maio, que está agendada uma manifestação pró-liberdade do Lula. Vamos ver se essa manifestação vai ter pelo menos 500 mil pessoas. Não vai. Não vai. Por quê? Porque não existe um trabalho de conscientização, um trabalho de base. Então, isso é um tiro no pé. Achar que uma definição de legitimidade que é trazida por um ordenamento jurídico burguês, por um ordenamento jurídico liberal, por um ordenamento do Estado Democrático de Direito, que é o nosso caso, e o caso das maiores ou da maioria dos países do mundo, achar que esse tipo de recuo vai causar algum tipo de ruptura nesse sistema, chega a ser algo infantil. Não vai acontecer isso. O que vai acontecer é os progressistas e a esquerda vão se retirar do pleito e você terá a eleição de um neoliberal legítimo. E quando eu falo legítimo, mais uma vez, não é do ponto filosófico ou moral ou ético, é legítimo no sentido que importa para um Estado democrático de direito liberal, que é a legitimidade dada mediante letra da lei.
E com essa legitimidade dada mediante letra da lei, você terá um neoliberal eleito legitimamente. Ah, mas quem votou nesse neoliberal foi 10% da população. Não importa. O nosso ordenamento jurídico burguês e liberal é claro. Torna-se eleito aquele que tiver 50% dos votos mais um. Então, nesse parâmetro, a gente podia ter um problema realmente de legitimidade se apenas uma pessoa. Ah, não, estou falando besteira aqui. Eu ia falar que se uma pessoa votasse, você não teria metade dos votos, mais, 50% mais um, mas a matemática me falhou aqui, né? Porque se uma pessoa só vota, a metade de zero é zero mais um, então ela é legítima do mesmo jeito. Então as pessoas têm que entender como funciona um Estado democrático de direito liberal e parar de falar besteira. O Estado democrático de direito liberal funciona do jeito que ele foi posto para funcionar, independente das suas convicções e muitas das vezes das suas preposições lógicas, são lógicas, mas do ponto de vista de como funciona um Estado e ordenamento jurídico que rega esse Estado, isso é totalmente insano. Não tem sentido nenhum esse tipo de coisa. Então não vai dar certo o PT se retirar das eleições, a centro-esquerda e a esquerda se retirar das eleições. Não façam isso, não caiam nessa conversa. Isso é um tiro no pé. Mais uma vez, o que é legitimidade quando a gente fala em eleições? É o que o ordenamento jurídico liberal traz como legítimo. E o que o nosso ordenamento jurídico traz como legítimo para uma pessoa que é eleita não tem nada a ver com quantos partidos participam, se algum partido se retirou ou não retirou, ou seja lá o que for. A legitimidade mediante o nosso ordenamento jurídico será eleito aquele que tiver 50% dos votos mais um. Então parem com essa papagaiada de achar que se 90% dos eleitores se absterem de votar, isso de alguma forma vai fazer com que o cara que teve 10% dos votos não seja eleito e não tome posse. Isso não existe em um Estado democrático de direito liberal. A regra é clara e lá não existe esse agravante com relação às eleições. Então prestem atenção no que vocês estão falando, prestem atenção nessa insanidade que é ou Lula ou nada. Isso não possui sentido algum. Vocês sabem que a gente tem uma mídia muito poderosa que vai tornar legítima qualquer ilegitimidade dos poderes que regem o nosso país, né? Não estou falando no caso aqui da legitimidade do pleito, né? Porque essa aí ela é legítima sim mediante o nosso ordenamento jurídico. Eu estou falando, por exemplo, do Lula, né? Que a gente sabe que é um processo nulo. Qualquer pessoa que estudou direito e tenha honestidade intelectual sabe que aquele processo é nulo, mas tem a Globo aí para falar que aquele processo é correto. Então, na cabeça do brasileiro médio, esse processo é correto. Um trabalho de base da esquerda e centro-esquerda pode mudar essa percepção? Sim. Mas esse trabalho tem que ser feito antes para depois você fazer essa ação. Se a gente tivesse num cenário onde, sei lá, 70% dos eleitores não fossem alienados, soubessem o que está realmente acontecendo, beleza, vamos colocar isso em prática, mas não é o que está acontecendo. A população está alienada, o trabalhador está alienado, e isso não vai dar certo. Na hora em que um neoliberal foi eleito e as alas progressistas de esquerda chamarem a população para a rua, ela não vai ir. Ela não vai ir. Por quê? Porque estão alienados, não tiveram um trabalho de base. Teve outro imbecil lá no chat
um cara comentando que falou o seguinte: não voto no Ciro nem se o Lula indicar. O que a gente tem que entender nesse momento delicado que os progressistas estão passando é o seguinte: a gente precisa de uma unidade, de uma pessoa, uma em quem votar. Ah, mas o Ciro é isso, o Ciro é aquilo, o Ciro é aquilo outro. Eu concordo com tudo que você está falando. Já comprei briga com alas progressistas aqui por descer a lenha no Ciro, mas eu deixei bem claro. Entre Ciro e neoliberais, a gente deve votar no Ciro. Por quê? Porque, ao contrário dos outros, pelo menos ele é nacionalista. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Então, falar que não vai votar no Ciro nem se o Lula indicar, isso é uma insanidade. Vocês não estão entendendo como funciona um processo eleitoral. Se a esquerda e a centro-esquerda ficar nessa putaria de não entrar num consenso, de não ter um nome, seja ele qual for, para nos representar como unidade, as eleições desse ano já eram. Os neoliberais vão ganhar essa eleição e vão botar fogo nesse país. E as pessoas estão brincando com coisa séria. Estão com essa papagaiada de eu não voto no Ciro, eu não voto em fulano. Se não tem, sem Lula não tem, a eleição é fraude, ou Lula ou nada. Vocês estão viajando, vocês estão no mundo da maionese. Não é hora para isso. A principal bandeira dos progressistas e da esquerda em geral nesse momento é encontrar um candidato que tenha capacidade de atrair todos os votos da esquerda e da centro-esquerda, os progressistas. A gente precisa de uma unidade. Se a gente ficar nessa papagaiada de não ter unidade, lançar 5, 6, 7, 10 candidatos, a gente vai fragmentar a votação e quem vai para o segundo turno é 2 neoliberaloides. E se a gente ficar nessa papagaiada de a centro-esquerda e a esquerda sair do pleito porque isso vai tornar ilegítimo o processo eleitoral, a gente vai ter um neoliberaloide eleito de forma legítima. Mas você legitima um neoliberal no poder? Mais uma vez, questão de legitimidade não é o que você pensa, não é o que eu penso, não é o que o acadêmico, um doutor em sociologia, antropologia, direito pensa. Legitimidade, quando a gente fala em eleições, é dada por letra de lei explicitamente trazida no nosso ordenamento jurídico. Legitimidade é o que está escrito na lei e não o que você acha ou deixa de achar. Então, tomara que isso seja uma onda minoritária e essa moda não espalhe, né? Porque o que mais tem nas redes sociais é merda se espalhando. É merda se espalhando. Não caiamos nesse engodo, nessa maracutaia. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Não existe revolução, não existe tirar alguém do poder sem você ter uma base consciente. E outra coisa, ficar nessa putaria de, deixa o neoliberal se eleger, entre aspas, ilegitimamente, depois a gente derruba, isso não é bom para a democracia. Ficar derrubando o presidente, a gente vai ficar numa instabilidade gigantesca. A gente tem que acabar com essa putaria de derrubar presidente. Tem que acabar com isso. Dito isso, estou dizendo que o Lula realmente deve ficar preso e não concorrer? Claro que não. Devemos acreditar na candidatura do Lula até o último momento. Quem sabe uma luz naquele Supremo Tribunal Federal traga o Lula novamente. Mas se não trouxer, os progressistas e a esquerda têm que se unir em torno de um nome, pelo menos de um nacionalista.
E não ficar com essa conversa de doente mental que muitos anarquistas têm, de que, para mim nacionalista e neoliberal é a mesma coisa. Para mim progressista e neoliberal é a mesma coisa. Você que fala isso é retardado. Vai pegar um livro e vai estudar e vai ler. Se você acha que um progressista e um neoliberal é a mesma coisa, se você acha que um nacionalista e um neoliberal é a mesma coisa, você está precisando de estudar, meu amigo, e parar de falar besteira. Vai estudar. Se fosse a mesma coisa, não teria porquê a esquerda e os progressistas estarem nessa preocupação com as eleições. Se é a mesma coisa, para que votar? Deixa o Jair Bolsonaro tomar o poder, não é a mesma coisa, filho da puta? Deixa o Jair Bolsonaro tomar o poder, então. Deixa um cara do PSDB tomar o poder. Os mesmos caras que roubaram merenda de criancinha. Não é a mesma coisa, seu animal? Seu tapado, seu demente, retardado de merda. Para de falar bosta, cara. Se fosse a mesma coisa, não tinham definições diferentes. Vai ver o que foi a era do PT e vai ver o que está sendo essa era agora. Vai ver o que foi a era Dilma e vai ver o que foi a era FHC, a era Collor. Para de falar besteira. É tudo a mesma coisa. Quando um cara, prestem atenção nisso, quando vocês forem conversar com um imbecil, com um retardado, que chega falando que neoliberalismo, nacionalismo, progressismo é a mesma coisa, você já manda esse cara tomar no cu, velho. Cara que fala que Ciro é a mesma coisa do que, sei lá, Temer, ou que Lula é a mesma coisa de FHC, você já fecha a discussão, fala, ó, meu amigo, vai pra puta que te pariu, vai estudar alguma coisa, depois vem conversar comigo. É assim que você deve tratar retardado. É assim que você trata retardado. E teve outro lá que falou o seguinte: eu prefiro a Manuela do que o Ciro. Ou seja, né, falando que vai votar na Manuela se o Ciro tiver no pleito com a Manuela. Mais uma vez, vocês têm que entender como funciona uma eleição. Vocês têm que entender essa merda. Numa eleição haverá vários candidatos, ok? Haverão candidatos progressistas e neoliberais. Se você ficar fragmentando a porra da votação dos progressistas, votando em porra de Manuela, em porra de Boulos, em porra de não sei quem, e não votando no Ciro porque você não concorda com algumas coisas do Ciro que eu também não concordo, o que vai acontecer é o seguinte: você terá 4 ou 5 candidatos progressistas com 8, 9, 12, 15% dos votos, e você terá 2 candidatos da dita direita com 20 e 30% dos votos. Sabe o que isso significa? Significa que teremos um segundo turno entre a direita. Então parem com essa bosta. Parem com essa merda. Não é momento de ideologia agora. O momento agora a gente precisa tirar o neoliberalismo do poder. Mas vai colocar quem no lugar? Qualquer um que seja nacionalista. Qualquer um. Quando a gente fala em Manuela, Ciro, Boulos, não sei o quê, o cara mais forte desses caras, quando eu falo mais forte, é com capacidade de obter votos, é o Ciro. Então é o cara que a esquerda, centro-esquerda, tem que ir e tem que votar. É esse cara. Prestem atenção. Se a esquerda e a centro-esquerda não mudar a cabeça, pós-eleições em outubro, eu vou vir aqui fazer um vídeo mostrando para vocês que a votação da ala da esquerda e da centro-esquerda ficou totalmente fragmentada, e com isso, os 4 candidatos progressistas foram retirados do pleito, perderam as eleições, e para o segundo turno foi 2 neoliberaloides.
Prestem atenção nisso. Né? Hoje é dia 25/4. Se a esquerda e a centro-esquerda continuar com essa palhaçada, com essa doença mental, um dia após a eleição, vou vir aqui fazer um vídeo e falar para vocês. Eu não falei que isso ia acontecer? Eu não falei que essa fragmentação de ideologia trazida para as eleições ia produzir um cenário que ia eliminar a esquerda do segundo turno? Tá aqui, ó. Manuela com 8%, Boulos com 5%, Ciro com 15%, não sei quem com 3%, e dois caras da direita ali com 20% cada um, ou 17% cada um, e agora teremos um segundo turno entre a direita. Então a esquerda tem que parar com essa briga do cacete e se focar em uma bandeira apenas, em um objetivo apenas. O objetivo da esquerda e da centro-esquerda nessas eleições é apenas um. Tirar o neoliberalismo do poder. Quem vai entrar no lugar, foda-se. Se é Ciro, se é Lula, se é Manuela, se é a puta que lhe pariu. Foda-se quem vai entrar no lugar. Tem que tirar. Obviamente eu defendo o Lula, por quê? Porque o Lula foi o presidente com maior capacidade de relações internacionais que a gente já teve. Então é o meu candidato preferido. Mas se ele não poder concorrer, a gente vai ter que se unir em torno do cara que tem maior capacidade de angariar votos da população em geral, que não conhece política, que não conhece economia, que não conhece nada, a população média. E esse cara seria o Ciro. Ok? Espero que tenham entendido. A esquerda e a centro-esquerda tem que acordar, parar de falar besteira, parar de falar merda, achar que pessoas alienadas vão às ruas para derrubar X ou Y, achar que ficar nessa de derruba, não derruba é algo bom também é outra idiotice. E pior, achar que a população vai à rua para fazer uma revolução é mais alienação ainda. Ah, mas eu acredito na revolução. Beleza, cara. Faz o seguinte, vai na periferia da sua cidade aí, que toda cidade tem uma periferia. Vai na casa mais pobrezinha lá, do cara que tá passando fome, passando necessidade, sem saúde, sem educação, sem nada. E fala pra ele, ô, vem cá, o que você acha de uma revolução, pra gente acabar com o que tá acontecendo aí agora? Aí você me fala o que ele vai responder pra você. Beleza? Vamos ver se a resposta dele não vai ser uma resposta pasteurizada da mídia, da igreja que ele segue, ou de outra fonte de alienação. Que o que as pessoas estão esquecendo é o seguinte: a grande maioria da nossa população é cristã, e em todas as igrejas, desde católica a pentecostal e seja lá o que for, é pregado que o comunismo é uma merda. E quando a gente fala em comunismo, para as pessoas em geral, o comunismo é qualquer coisa de esquerda. Qualquer coisa de esquerda. Então, isso, espero que tenham entendido aí. E não caiam nessa papagaiada. Precisamos de uma unidade. Vou falar isso pela enésima vez. Precisamos de uma unidade, porque o que vai acontecer nessa eleição é o seguinte: a esquerda com 4, 5, 6 candidatos, e a centro-esquerda também, e ninguém vai votar em porra nenhuma, partido querendo sair do pleito, achando que vai trazer ilegitimidade ao processo eleitoral, e a gente vai ter neoliberais legitimamente eleitos que vão destruir o nosso país. Não é hora para ideologiazinha, não é hora para achar que existe alguma possibilidade de revolução, alguma possibilidade do povo acordar do nada, né? Eu sou um alienado, eu sou o povo alienado, acordei hoje cedo. Nossa, deixei de ser alienado, vou pra rua. Não, caralho, não vai acontecer essa porra. Serviço de conscientização é um serviço lento, árduo, trabalhoso, que demanda anos e anos e anos, talvez décadas, para você conseguir fazer um trabalho que desaliene as pessoas.
Então preste atenção nisso, não fique achando que quanto pior, melhor, que se porra de PT sair do pleito, se a esquerda em geral, a centro-esquerda sair do pleito, isso vai trazer legitimidade. Não sejam idiotas como anarquistas, porque é por culpa desses filas das putas, desses anarquistas, que lá em São Paulo o Dória se elegeu. É por culpa desses filas das putas. A abstenção de voto lá foi de 40%. Ou 60%, agora não lembro. Então, Dória no poder de São Paulo é na conta dos anarquistas. É na conta desses imbecis, desses anarquistas, que não conseguem entender como funciona um processo eleitoral. Adiantou você não votar, seu imbecil, seu anarquista retardado? Adiantou você não votar lá em São Paulo? O Dória deixou de ser legítimo porque você não votou nele? Ou ele é legítimo e tá fazendo toda a merda que ele quer lá em São Paulo? Então parem com essa bosta. Não vou votar porque não será legítimo. Não vou votar porque a culpa não será minha. Quando você não vota, seu cavalo de teta, você está votando. Ou melhor, você está participando do processo eleitoral. Quando você não vota, seu animal, você está favorecendo o candidato que possui mais votos. Então, abster-se do seu voto é votar no candidato que possui mais votos. Então, não existe essa papagada de não vou votar porque a culpa não será minha. Será sua sim, seu burro, seu imbecil. Quando você não votou lá em São Paulo, isso para os anarquistas de São Paulo, obviamente, quando os anarquistas de São Paulo não votaram, deixaram de participar da votação, porque, segundo eles, toda votação é legítima, eles elegeram o Dória. Porque se eles tivessem pegado todos esses votos de abstenção e votado no candidato progressista, o Dória não teria sido eleito. Então vamos parar com o mundo da maionese, vamos parar com pirulitagem, com o mundo do algodão doce, vamos pôr essa porra de cabeça para funcionar. Não fica com essa merda de achar que a realidade é moldada por seu pensamento. Não é, meu amigo. Não é. Não é. Não estou falando aqui que o pensamento do anarquista é um pensamento errado, que o pensamento do comunista é um pensamento errado, que o pensamento da esquerda é um pensamento errado. Claro que não. Concordo com praticamente tudo que a ala da esquerda prega. Mas a gente está em uma realidade factual, em uma realidade que nos impede de tornar os nossos pensamentos realidade. Então é bonitinho falar que não vou votar porque não quero legitimar não sei o quê, é bonitinho. É bonitinho. Parabéns para você. Mas qual que é o efeito prático de você fazer uma merda dessa? É o Dória eleito lá em São Paulo, né? Adiantou você abster seu voto? Adiantou, porque agora o Dória é o prefeito, mas eu não tenho culpa. Você tem culpa sim, seu imbecil. Porque o ato de você não votar é que elegeu o Dória. Então é isso, galera. Espero que tenham Desculpem, eu ia falar besteira aqui. Espero eu ia falar aprendido, né? Porque eu tava pensando aqui numa aula de direito que eu tive muito tempo atrás. Espero que tenham entendido, que eu tenha me feito entender, melhor dizendo, né? E esse vídeo aqui ele é sintomático, né? As pessoas estão esperando que a população média, por um milagre, deixe de ser alienada, quando a gente tem na própria esquerda e na centro-esquerda um número quase incontável de alienados, né? Então, se você tem pessoas que estudam, pessoas que gostam dos temas direito, sociologia, economia, sociedade, etc. Essas pessoas entendidas conseguem ser idiotas ao ponto de não votar, achando que isso vai trazer algum tipo de instabilidade ao sistema. Você imagina a população que nunca estudou porra nenhuma. Então vamos prestar atenção nisso, vamos parar de papagaiada,
Vamos parar de palhaçada. Vamos parar de falar coisa que você acha. O mundo não funciona do jeito que você acha. Ah, eu acho que se eu pular de um prédio de 20 andares, eu vou sair voando. Não vai, filho da puta. Não vai. Você vai se estatelar lá no chão e morrer. É isso que vai acontecer. Um abração a todos aí.